Então, queridos amigos, um bom dia a todos. Como é bom estar com vocês novamente aqui, estudando agora um outro assunto. Eu agradeço o convite da Aurenice, que há uns 2 meses me fez o convite para estar passando aqui alguma mensagem para vocês. E eu estive estudando sobre esse assunto no final do ano passado. Deus tocou ao meu coração que eu falasse com a irmã Aurenice sobre esse assunto. Se eu poderia estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto, durante essa semana. Isso falei há uns 2 meses, né? E a Aurenice prontamente aceitou, aceitou esse tema, né? Que eu poderia falar aqui com vocês. E, inclusive, eu nem havia linkado. Eu não sabia que as Olimpíadas aconteceriam durante essa semana, né? Mas Deus é tão bom que mesmo nós não sabendo, né? Mesmo eu não sabendo, ele direcionou tudo para que essa série de mensagens que nós teremos ao longo dessa semana caíssem exatamente no momento em que as Olimpíadas estão acontecendo, né? Como Deus ele é bom. Bom, como vocês podem ver aí no slide, no primeiro slide, nós vamos falar sobre Ellen White e os esportes e os jogos esportivos. O que a profetisa, o que Deus, na verdade, nos revelou através de sua profetisa, de sua mensageira, Ellen White, sobre esse tipo de recreação, sobre esse tipo de divertimento. Bom, assim que eu comecei a estudar mais a fundo as vontades de Deus para a minha vida relacionada há tantos hábitos, tantos âmbitos, na verdade, da minha vida, com relação ao vestuário, com relação à saúde, no caso, à alimentação, com relação a tantas outras áreas da vida, eu me deparei com o assunto dos esportes. Nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos nos recriar. Mas algumas pessoas vinham e falavam, não, mas Ellen White proibiu que nós eh, que nós nos recreássemos com esportes. Outras pessoas vinham e falavam, não, mas Ellen White falou que sim. Inclusive, tem relatos que ela deixou os próprios netos brincarem de beisebol, de esportes ali na sua residência. E aí outras pessoas apresentavam argumentos e outras pessoas mais argumentos, e eu ficava um tanto confuso. Isso mesmo dentro das pessoas que já adotaram algumas reformas para a sua vida. Então eu decidi estudar e li muitos materiais do Espírito de Profecia, muitos artigos de pastores, de pessoas que estudaram sobre o assunto e expressaram as suas conclusões nos seus estudos. E eu trouxe aqui a minha conclusão, após ler vários artigos de Ellen White, vários materiais, né, todos os que eu encontrei, tanto em inglês quanto em português, quanto artigos não publicados, eu estudei. Estou aqui para compartilhar o que Deus colocou ao meu coração. Qual foi as conclusões que Deus ele me mostrou relacionadas a esse assunto. Ao longo desses próximos 5 estudos, nós estudaremos não apenas sobre os esportes, sobre os jogos esportivos como futebol, como corridas, como tudo isso. Mas hoje nós falaremos sobre recreação, sobre os princípios básicos da recreação cristã. Amanhã nós falaremos sobre as brincadeiras e jogos. Aqui entram vários tipos de brincadeiras e jogos, como xadrez, boliche, outros tipos de brincadeiras. Nós veremos quais que são as brincadeiras, os jogos permitidos e também não permitidos por Deus através de sua profetisa. Também depois nós estudaremos sobre, efetivamente agora, sobre os jogos esportivos, o que Ellen White falou sobre o assunto, sobre o futebol, sobre essas competições que acontecem, por exemplo, eh, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, em tudo isso. Depois nós falaremos sobre o exercício físico, qual é o plano de Deus para o nosso exercício físico, para a nossa atividade física, para o nosso desenvolvimento físico, e quais são os exercícios que ele aprova e que ele reprova. E por último, casos relevantes que muitas vezes nos fazem chorar, que me fez chorar analisando o uso dos esportes, o uso de alguns divertimentos e brincadeiras ali no período de Ellen White, que Ellen White reprovou e também
momentos em que ela aprovou alguns tipos de recreação e alguns tipos de divertimento. Ao longo desses próximos estudos, nós iremos montar, vocês podem ver ali, está borrado, mas o objetivo é estar borrado mesmo, que essa, esses mapas mentais foram as conclusões que eu tomei dos meus estudos. Os tipos de brincadeira, Ellen White, esse assunto ele é muito complexo com relação a brincadeiras, recreação, exercício físico. Há vários tipos e subtipos dentro de cada um, tipos de recreação aprovadas, tipos de recreação desaprovadas. Então, todos esses gráficos, esses mapas mentais que vocês estão vendo borrados, nós estaremos desenvolvendo ao longo dos próximos estudos para ver exatamente qual é o plano de Deus, a vontade de Deus para o nosso divertimento, para o nosso exercício físico, para a nossa recreação, quais são os mais aprovados, os menos aprovados. Então, tudo isso nós falaremos ao longo dos nossos próximos estudos. E para aqueles que vão querer os slides, que vão querer algum material escrito sobre o assunto, no final desses nossos estudos, eu vou compartilhar com vocês o meu artigo completo sobre o assunto, depois de estudar, depois de ver que não havia um material como, na verdade, um material que expressasse o que eu havia chegado como conclusão ali dos meus estudos, eu decidi escrever. Vocês receberão o artigo completo, o artigo para impressão. O artigo completo tem 40 páginas. O artigo para impressão eu fiz ali algumas modificações, não tem o apêndice, né? Algumas otimizações para ser mais fácil para impressão, né? Não ter que imprimir 40 páginas. E vocês também receberão os slides desses estudos que nós faremos aqui, desse estudo, né? Que nós faremos aqui. Bom, então, como eu disse, hoje nós conversaremos, nós falaremos, nós estudaremos sobre a recreação, sobre os princípios básicos da recreação cristã. Está bem? Bom, com certeza, não é a vontade de Deus de que nós, cristãos, nós vivamos ociosamente, não fazendo nada, tendo uma vida improdutiva. Com certeza não é. Pelo contrário, a vontade de Deus é que nós, cristãos, sejamos excelentes em tudo o que nós vamos nos empenhar, em tudo o que nós vamos fazer, tanto na área do trabalho, da parte do autossustento, da parte das atividades da igreja, da parte familiar, da parte religiosa, de todas as partes da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. Como diz o livro, se eu não me engano, Educação, é dever de todo o cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Então, a vontade de Deus é que nós nos empenhemos, nós sejamos pessoas ativas e trabalhadoras. Mas também não é a vontade de Deus de que nós trabalhemos muito, 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 muito e não tenhamos tempo para descansar. Trabalhemos tanto que nós não temos tempo para nos recrear, tempos para descansar, porque nós sabemos que, como diz um provérbio da Iugoslávia, que ainda hoje é repetido, que ainda hoje você encontra ele diz o seguinte: um bom descanso é metade do trabalho. Descansar é essencial para que nós tenhamos um dia bom. Nós sabemos quando nós dormimos bem, quando nós não passamos a noite toda e o dia todo trabalhando, a gente tem um trabalho mais produtivo, porque o descanso, ele faz parte de uma vida produtiva. E Deus, sabendo disso, nós vemos até na Bíblia, até no Antigo Testamento, Deus ele proporcionando feriados, proporcionando momentos em que o povo de Israel deveria parar ali as suas atividades, onde o povo de Israel deveria deixar o trabalho comum, ali a agricultura, ou o que quer que fosse que a pessoa trabalhasse para descansar, para meditar nas questões sagradas, ou para estar com a sua família. Nós temos tantos feriados, né? Eu tenho aqui, eu anotei, por exemplo, o sábado do sétimo dia. O sábado era o momento em que eles deveriam parar o que estavam fazendo e se recrear. No sentido não de procurar prazer próprio, divertimentos, mas era um momento onde eles tinham
um momento, né, o sábado para renovar as energias para a semana que vem começar novamente ali com mais energia. Nós temos as 7 festividades de Israel, né? As 7 festas de Israel. Nós temos também o ano sabático, o ano jubileu, tantos momentos em que o pessoal, em que os israelitas tinham tempo para se recriar, para renovar as suas energias, para voltar ao trabalho com mais vigor, tanto espiritual quanto físico. E Ellen White, ela sempre deixou isso muito, muito claro, que não é só privilégio, como é dever do cristão, do adventista do sétimo dia, se recriar. Veja só o que Ellen White diz aqui no livro O Lar Adventista. É privilégio e o quê? E dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante inocente recreação, com o intuito de empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Não é só privilégio, como é dever. Vejam comigo este outro texto do Espírito de Profecia. Foi-me mostrado que os observadores do sábado, como um povo, trabalham demasiado e arduamente sem se permitirem mudanças ou períodos de repouso. A recreação é o quê? É necessária aos que se acham ocupados em labor físico, e mais ainda, essencial àqueles cujo trabalho é especialmente mental. Não é essencial à nossa salvação, nem para a glória de Deus, manter o espírito em contínuo e excesso labor, mesmo sobre temas religiosos. Vejam só, queridos, que interessante. A recreação é necessária e não é essencial nem para a salvação, nem para a glória de Deus, trabalhar constantemente sem períodos de descanso, sem períodos de renovação, sem períodos de recreação. Nós devemos, não é só privilégio, como é dever de todos nós, separarmos tempo ao longo do dia, tempo ao longo da semana, tempo ao longo do mês, para que nós deixemos o trabalho comum e também veja que não é apenas o trabalho comum, mas o trabalho religioso, que nós deixemos e nós tenhamos momentos de recreação. Essa é a vontade de Deus. E quando nós analisamos a recreação cristã, o que é recreação? Aqui nós vimos que Ellen White ela prova a recreação, não só prova, mas diz que nós obrigatoriamente devemos ter momentos de recreação. Agora, o que é que Ellen White define como recreação? Para o mundo, muitas vezes, recreação são momentos de prazer, aquelas noites, aquelas madrugadas que se passam em filmes, em jogos, em séries, ou aquelas horas e tardes que se passam em jogos esportivos, em futebol. Essa é a verdadeira recreação. Essa é a definição de recreação que Ellen White nos traz? Na verdade, não. Vejamos o que Ellen White diz aqui no livro Educação, página 207. A recreação, na verdadeira acepção do termo, recriação, tende a fortalecer e construir, afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com um novo vigor ao sério trabalho da vida. Veja que a recreação cristã não é simplesmente um momento para prazer próprio, como o mundo pensa. É um momento que você vai tomar para você ter prazer. Não é isso. A recreação é tudo o que tende a fortalecer e a construir. Para quem não entendeu aqui o que Ellen White diz no começo do texto, na verdadeira acepção do termo recriação, nós temos a palavra criar, de formar. A recriação é uma, a recreação é uma recriação. Você é recriado, as suas energias são recriadas. Vamos imaginar que você é uma bateria de um celular. Aqui está meu celular, você é uma bateria, você é um celular. Ao longo da semana, ao longo até mesmo do dia, a sua bateria vai descendo, vai descendo, vai descendo. E na recreação, você recria a energia, você fortalece, você reconstrói. Então veja que o objetivo da recreação não é prazer próprio, mas é o quê?
proporcionar descanso para estar melhor ainda, para estar habilitado, estar mais habilitado ainda para voltar ao trabalho da vida. Veja só a ênfase que Ellen White dá nisso. Podemos e também devemos dirigir nossas recreações de tal maneira que sejamos habilitados para cumprir melhor os nossos deveres. Veja, a recreação, ela está para nos habilitar ainda mais para fazer os nossos deveres. Então, a recreação, podemos e devemos ter elas para que nós sejamos habilitados para cumprir melhor os nossos deveres. Devemos voltar a nossos lares com a mente revigorada e refrigerado o corpo, preparados para reiniciar o trabalho com mais esperança e ânimo. Cremos que é nosso privilégio glorificar a Deus todos os dias de nossa vida na terra, que não devemos viver neste mundo simplesmente para nosso próprio divertimento, para agradar a nós mesmos. Estamos aqui para beneficiar a humanidade, para ser uma bênção à sociedade. Nosso desejo é tirar novas forças de tudo em que nos empenhemos. De todas essas reuniões para fins de recreação, precisamos colher novas energias para tornar-nos homens e mulheres melhores. De toda a fonte possível, devemos obter novo ânimo, nova resistência, novo poder, a fim de ser-nos possível levar a nossa vida à pureza e à santidade. Interessante a ênfase que Ellen White dá. A recreação não tem nenhum outro objetivo senão estarmos mais habilitados para o serviço. E mais um texto aqui sobre o assunto, Ellen White diz o seguinte no livro O Lar Adventista: é privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante inocente recreação, com o intuito de empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Podemos dirigi-las para atender com mais êxito aos deveres que sobre nós recaem como cristãos. Em todos os períodos de recreação, podemos reunir da fonte divina de força, nova coragem e poder para que possamos elevar com mais sucesso nossas vidas à pureza, à verdadeira bondade e à verdadeira santidade. Com base nesses três textos que nós lemos, nós já temos uma ideia, que a verdadeira recreação, a recreação cristã, muitas vezes não é a recreação que nós pensamos muitas vezes que é. É só eu analisar. Olha, nessa recreação, eu estou reunindo da fonte divina de força, coragem, para que eu possa exercer com mais vigor ainda as minhas atividades. Eu estou sendo elevado à bondade e à santidade nas recreações. Veja, irmãos, que o objetivo da verdadeira recreação é nos elevar à santidade. Aqui, eu anotei aqui em no Lar Adventista também, eu não coloquei aqui nos slides, página 493, é dito que a recriação tem como objetivo nos tornar mais santos, nos elevar à bondade e santidade. Então, esse é o princípio geral da recriação. É isso o que nós devemos ter em mente. Será que eu estou sendo elevado nesse meu momento? Será que eu estou, nesse meu momento de recriação, será que eu estou sendo elevado para mais perto de Deus ou não? E aqui, começando já o nosso estudo prático sobre o assunto, Ellen White traz alguns tipos de recreação que são ótimos, que são os mais excelentes para o cristão. Vamos ver aqui. O primeiro é a comunhão com Deus. Os jovens devem estudar a palavra de Deus e dedicar-se à meditação e à oração, e descobrirão que os seus momentos livres não podem ser melhor aproveitados. Portanto, não há, não há um tipo melhor de recreação do que a comunhão com Deus. É nós, depois de um dia cansativo de trabalho, depois de momentos cansativos de talvez estudo da Bíblia,
ou momentos cansativos ali do que quer que seja. Sentar, na verdade, se ajoelhar e conversar com Deus. Estudar a palavra de Deus com tranquilidade, com paciência. Aqueles momentos, a própria madrugada é um ótimo momento para recriação, para se restaurar, para se renovar. Então, sem dúvida alguma, o melhor tipo de recreação para o cristão são momentos de comunhão com Deus. Sem dúvida, nós vimos que o objetivo da recreação não é o prazer próprio, mas é você se renovar, se restaurar para a glória de Deus. A mesma coisa acontece principalmente com a comunhão com Deus. Poderíamos certamente escolher lugares como este bosque para períodos de relaxamento e recreação. Ao contemplar as obras da natureza, devemos permitir que a mente se eleve a um nível superior, que se eleve a Deus, até o Criador do universo, e então adorar ao que fez todas estas belas coisas para nosso benefício e felicidade. Bom, o melhor tipo de recreação é a comunhão com Deus. E aliado isso, então, a esse momento ser realizado na natureza, diretamente em contato com as maravilhosas obras da criação, isso torna melhor ainda esses momentos. Então, momentos de recreação, de momentos, na verdade, de comunhão com Deus, ainda mais na natureza, são os melhores momentos de recreação que nós podemos ter. Depois daquela tarde de serviço, depois daquela tarde de trabalho, nós saímos em meio à natureza, em meio a um parque, em meio a um bosque, e ali termos comunhão com Deus, contemplarmos a natureza, sem dúvida alguma, essa é a melhor recreação. Há também um outro tipo de recreação que também é de igual valia relacionado à recreação e relacionado à comunhão com Deus. Nenhuma recreação apenas proveitosa a si mesmo se revelará uma bênção tão grande às crianças e jovens como a que faz úteis aos outros. Entusiastas e impressionáveis por natureza são prontos a corresponder à sugestão, fazendo planos para a cultura de plantas. Procure o professor despertar interesse no embelezamento dos terrenos da escola e da sala de aula. Um duplo benefício resultará. Então aqui nós vimos no anterior texto, na verdade no retrasado texto, no que a gente leu ali primeiro relacionado à questão da comunhão com Deus, que não há recreação melhor do que a comunhão com Deus. E aqui também nós vemos um outro tipo de recreação que também não há nenhuma recreação melhor do que ela. Então nós vemos aqui duas recreações que são de igual valia, que são as melhores. A primeira recriação diz a respeito da nossa relação com Deus, do nosso amor para com Deus, e esse outro tipo diz respeito à nossa relação, ao nosso amor ao nosso próximo, que é que são momentos que nós temos para ser úteis aos outros. E aqui nós temos alguns exemplos que a Ellen White nos traz, na verdade, um exemplo, que é a cultura de plantas, que é a agricultura, que é a jardinagem. Tudo isso são ótimos momentos que depois de um dia cansativo, depois de passar, para quem trabalha no computador, várias horas no computador, eu trabalho no computador, eu trabalho de maneira virtual. Então, depois daquele dia cansativo, não existe melhor recreação do que você ir ali na horta, tirar os calçados, né, e estar diretamente em contato com a grama, com a terra, e ali cultivar, podar as suas plantas, capinar um pouco. Isso você, através desse momento, você tem a oportunidade de se renovar, de descansar a mente, de estar em comunhão com Deus também ali em meio à natureza e também de ser útil aos outros. Depois de que essas plantas, depois de que a sua plantação der frutos, você compartilhar isso com os outros. Então, novamente, o trabalho útil, o amor ao próximo realmente é uma das melhores recreações que nós temos. Os jovens podem insistir que precisam de algo para animar e distrair a mente, mas há prazer no quê? No trabalho útil. Uma satisfação em levar uma vida útil. E um outro tipo também de recreação que a Ellen White nos traz
que também é excelente, mas que não chega ao nível destes dois que eu citei, são os encontros sociais. Unam-se várias famílias que residem numa cidade ou vila e deixem as ocupações que as cansaram física e mentalmente e façam uma excursão ao campo, às margens de um belo lago ou a um bonito bosque, onde seja lindo o cenário da natureza. Nessas ocasiões, pais e filhos devem sentir-se livres dos cuidados, do trabalho e de toda preocupação. Os pais devem sentir-se pequenos com seus filhos, tornando-lhes tudo tão agradável quanto possível. Seja o dia todo uma contínua recreação. Todos os que podem devem sentir o dever de seguir este procedimento. Nada se perderá, mas ganhar-se-á muito. Voltarão às suas ocupações com nova vida e novo ânimo para empreender de novo sua tarefa com mais zelo e estarão melhor preparados para resistir à enfermidade. Veja só que interessante. Ellen White fala não apenas de algumas horas para recreação, mas de vez em quando um dia inteiro para recreação com a família. Ir para um local onde há um belo lago, um bonito bosque, em meio à natureza. E ali com a família, ter momentos de inocente recreação, de conversa, de um piquenique. E veja só o que ela diz: nada se perderá. Ah, não, mas eu vou perder um dia inteiro. Não, nada se perderá, mas ganhar-se-á muito. Então, os encontros sociais, principalmente, novamente, nós vemos que Ellen White sempre dá essa ênfase na natureza, é excelente. Quanto mais em contato com a natureza nós estivermos, melhor. E aqui não é diferente com relação aos encontros sociais. Então, nós podemos sim ter momentos, como eu disse, a sós ali do trabalho útil, momentos a sós da comunhão com Deus, mas também nós podemos levar a nossa recreação em grupo, com os nossos familiares, com os nossos amigos, em meio à natureza. Reuniões para intercâmbio social tornam-se proveitosas e instrutivas no mais alto grau quando os que se reúnem têm o amor de Deus vibrando no coração, quando se reúnem para trocar ideias com respeito à palavra de Deus ou para considerar métodos para o progresso da obra e fazer o bem aos semelhantes. Quando o Espírito Santo é considerado como hóspede bem-vindo nessas reuniões, quando nada é dito ou feito que o faça afastar-se entristecido, então Deus é honrado e os que se reúnem são refrigerados e fortalecidos. Note que não é qualquer reunião social que serve como verdadeira recreação. Não é, não são aquelas reuniões em que há altas gargalhadas, piadas e, e atividades muito intensas e aquele emocionalismo, tudo isso não é a verdadeira recreação no âmbito das reuniões sociais. As reuniões sociais em que realmente nós seremos refrigerados e fortalecidos são aquelas em que o amor de Deus está vibrando em cada coração, em que os assuntos não são piadas, risadas altas, aqueles jogos que nos fazem ter risadas e um pagar mico e tudo isso, não. As, as reuniões sociais em que realmente existe a verdadeira recreação são aquelas em que se trocam ideias a respeito da palavra de Deus, em que se discute como nós podemos alcançar melhor os nossos semelhantes, quando há assunto celestial. Essas são as reuniões sociais que vão nos trazer a verdadeira recreação. E, da mesma forma, nós vemos essas recreações na vida de Cristo. Cristo encontrava recreação entre as cenas da natureza, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa natureza. Estudava a palavra de Deus, e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo a meditar nos quietos vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. Então, nós vemos que Cristo ele encontrava recreação na natureza, na comunhão com Deus na natureza, e para ele, esses momentos eram os momentos de maior felicidade. Como nós muitas vezes esperamos, ó, não vejo o horário para sair do trabalho e ter o meu momento de recreação, para Cristo, o momento de recreação que ele não via a hora, nossa,
estou ansioso, né? Ansioso no bom sentido da palavra, para que chegue esse momento. Eram os momentos em que Cristo terminava o seu trabalho, se retirava sozinho para o campo, e ali estudava a palavra de Deus, e ali entoava hinos, ali começava a analisar. A gente vê aqui que Cristo ele colhia os mistérios da natureza. Então, talvez ele pegava uma formiga, ele pegava um besouro e analisava, que legal, e tentava entender, olhava também para o riacho, para tudo isso, e ali ele tentava aprender e tinha comunhão com Deus. Um outro tipo de recreação também que Cristo ele tinha é o seguinte: Cristo aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com o desperdício e nem uma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia, achava prazer em cenas de inocente felicidade e sancionava com sua presença às reuniões sociais. Então, Cristo, da mesma forma que ele tinha os momentos de comunhão a sós com Deus, na natureza, os momentos de trabalho útil, também ele tinha os momentos em que ele ia, visitava a casa das pessoas. Talvez, por exemplo, iria ter uma reunião de jovens da igreja dele, ele ia lá para participar junto. Mas veja que ele não deixou ser manchado por nenhuma conduta de leviandade, de piadas tolas, de ser uma pessoa rasa. Não. Como nós vimos ali, as reuniões sociais que são aceitas, que realmente nos vão trazer verdadeira recreação, são aquelas em que o assunto é elevado. Então, nas reuniões que Cristo participava, os assuntos eram elevados, eram nobres, eram santos. E mesmo assim, ele achava inocente felicidade e recreação nas reuniões sociais que ele participava. Então, irmãos, vendo esses princípios que nós analisamos agora, nós notamos, na verdade, nós já temos uma ideia dos tipos de recreação que são aceitos ou não por Deus. Muitas vezes, e eu digo isso como jovem, nós jovens, nós procuramos muitas vezes, não, recreação, e a gente passa madrugadas ali. Isso aconteceu muito comigo alguns anos atrás, em que a gente se reunia com os jovens, inclusive da igreja, para assistirmos filmes, e ali se reuníamos para praticar a tarde toda de esportes, tudo, e a gente chegava em casa, e eu pergunto, nós estávamos com mais força, com mais vigor, nós fomos elevados à santidade e à pureza? Da maior parte das vezes, não. Muitas vezes a gente passava até tarde da noite conversando, jogando videogame, fazendo tudo isso. E eu pergunto, nós estávamos 4, 5 horas da manhã, de madrugada, acordando para fazer o nosso devocional? Para estar aqui, por exemplo, na sala da consagração? De maneira nenhuma. A gente acordava 9, 10 horas, e aí íamos tomar o jejum tarde e atrapalhava toda a vida. Então, esse tipo de recreação, nos trazia prazer. Nossa, como era prazeroso, hoje, comparando com o prazer que Cristo pode nos dar, a gente vê que esse prazer esse prazer é só uma excitação das emoções. Mas comparando esse prazer com o verdadeiro prazer de Cristo, é totalmente diferente, né? Mas a gente via. Eu vejo hoje que aqueles divertimentos, aqueles momentos de recreação não eram nada próximo da verdadeira recreação. Nós achávamos que era recreação, mas nós não estávamos prontos para acordar mais cedo ainda para buscar a Deus. Nós não estávamos prontos para estar mais habilitados. A gente não acordava com mais energia, acordava cedo com mais energia para trabalhar. Não, há aquela ressaca, né? A ressaca ali daquelas noites de recreação, daqueles momentos de recreação. Mas aí, algumas pessoas, na verdade, antes, nós encontramos então, inicialmente, como plano de Deus para a recreação, essas três recreações. O trabalho útil, que nós vemos aqui que Ellen White citou, né? Agricultura, jardinagem, comunhão com Deus e encontros sociais. Vocês podem ver que essas atividades estão classificadas com algumas estrelas. Nós vamos, como eu disse, ir construindo esses mapas mentais ao longo dos nossos estudos,
Essas estrelas não significam, por exemplo, que os encontros sociais devem ser evitados, mas que ela não é a melhor recreação, que deve ser feita. Ou seja, o número de estrelas não denota que, por exemplo, os encontros sociais devem ser evitados, mas apenas que eles devem ser feitos com menos frequência dos que os que têm mais estrelas. Por exemplo, dos momentos de recreação, eu devo passar mais tempo em comunhão com Deus e no trabalho útil do que com os encontros sociais. Mas não que os encontros sociais devam ser evitados. Como nós vimos, Leon White classifica, olha, os de maior valia, que não há recreação melhor do que essas, é o trabalho útil e a comunhão com Deus. Mas também Cristo se recreava nos encontros sociais. Nós devemos participar de encontros sociais, mas o melhor são aqueles. Então, só para vocês terem, não pensarem aqui, não, não, então eu devo evitar encontros sociais. Não, deve, mas com menos frequência do que os outros. Mas algumas pessoas podem se perguntar agora: tá bom, Estevam, trabalho útil, comunhão com Deus, encontros sociais, mas os divertimentos, os jogos, as brincadeiras, eu não posso ter uma brincadeira, por exemplo, sair para brincar com os meus amigos, por exemplo, de escalar árvores, ou talvez jogar algum jogo de cartas saudável, né? Assim, nós podemos ou não podemos ter divertimentos? Nós vemos aqui recreação, mas divertimentos, momentos por exemplo, trabalho útil, comunhão com Deus, encontros sociais, não são aqueles momentos que muitas vezes nos trazem prazer ou alguma coisa assim. É como nos trazem as brincadeiras, os jogos. Nós podemos ou não podemos ter momentos de divertimento? O texto mais conhecido sobre recreação e divertimento nós encontramos no livro Educação, página 207, que diz o seguinte: a diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira acepção do termo, recreação tende a fortalecer e construir. Nós já lemos essa primeira parte do texto, né? Afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. Agora, Ellen White faz o contraste com os divertimentos. O divertimento, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer e é muitas vezes levado ao excesso. Absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil e, desta maneira, se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Muitas pessoas, ao lerem este texto, chegam à seguinte conclusão: bom, então a recreação deve ser adotada pelo cristão, mas todo tipo de divertimento deve ser evitado. Brincadeiras, momentos, é, além daqueles que eu mostrei, além daquelas três recreações, devem ser evitados. Não devemos, por quê? Com base nesse texto. Mas nós temos outros textos também em que Ellen White aprova os divertimentos. Por exemplo, o divertimento que serve como exercício e recreação não deve ser descartado. No entanto, deve ser mantido estritamente dentro dos limites. Caso contrário, leva ao amor pela diversão por si só e alimenta o desejo de gratificação egoísta. Todo divertimento em que, em que vos puderdes empenhar pedindo sobre ele com fé a bênção de Deus, não será perigoso. Mas todo divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, para a devoção no altar da oração ou para tomar parte das reuniões de oração não é seguro, mas perigoso. O vocábulo original em inglês traduzido por divertimento de todos estes textos que eu apresentei é amusement. Então, Ellen White não está falando, não está usando palavras diferentes para diferentes situações. Não, ela fala que os amusements, eles não podem também ser completamente descartados. Ele não deve ser descartado o divertimento. Mas Ellen White não fala aqui, poxa vida, não faz essa diferenciação entre recreação e divertimento, que o divertimento não deve ser aplicado. Não, Ellen White fala aqui que o divertimento é procurado com o fim de proporcionar prazer e muitas vezes, portanto, não todas as vezes, e muitas vezes é levado ao excesso, absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil e desta maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida cristã. Então, muitas vezes ele é levado ao excesso. Então, nós devemos ter um alerta. Nós devemos
Será que os meus divertimentos estão sendo levados ao excesso? Estão absorvendo as energias para o trabalho útil, para está sendo um estorvo ao verdadeiro êxito da vida? Essa deve ser a nossa pergunta. Mas Ellen White diz, olha, mas o divertimento, que ele serve como exercício e recreação, ou seja, nos deixa mais perto de Deus, e que ele é mantido estritamente dentro dos limites, ele pode ser, não deve ser descartado, né? Ou seja, deve ser praticado. E aí nós vemos novamente o princípio da recreação. Deus ele não condena todos os divertimentos, mas os divertimentos que caiu aqui o meu fone, mas os divertimentos em que nós podemos, veja, que os divertimentos que nos tornam aptos para a oração particular, aptos para a devoção, para a comunhão com Deus, não é perigoso. Então, nós podemos analisar novamente com aquele padrão que nós vimos, com aquele filtro. Olha, o meu divertimento, a minha recreação está me tornando apto para a oração, eu estou sendo elevado à santidade através dessa recreação? Se a resposta é sim, tanto a recreação quanto esse divertimento pode ser praticado. Agora, se ele não me torna apto para a oração, não pode ser praticado. Qual é a influência dos divertimentos sobre a mente e o caráter e sobre a obra que vim fazer? Que relação que tem a questão dos divertimentos com minha vida religiosa, com o meu caráter como cristão? Os jogos em que participais vos habilitam a vos entregar à oração e ao serviço de Deus? Eles vos ajudam a dedicar tanto zelo e fervor à obra do Senhor, como o que dedicais a esses jogos? Esses divertimentos a que vos entregastes não absorveram vosso interesse a tal ponto que não vos foi possível aplicar todo o fervor que devíeis ao estudo de vossas lições? Qual terá a supremacia? O serviço de Deus ou o serviço do próprio eu? Examine cada estudante, e não somente estudante, né, qualquer um de nós, examine cada um cuidadosamente o terreno em que pisa. Então aqui Ellen White nos apresenta algumas perguntas que nós devemos fazer diante de algum divertimento. Que influência esse divertimento traz sobre o meu caráter? E a pergunta principal que nós devemos fazer está ali sublinhada, né? Está em negrito com cor diferente. Esses jogos, esses divertimentos me habilitam a me entregar ainda mais à oração, ao serviço de Deus. Eles me ajudam a dedicar ainda mais zelo e fervor na obra de Deus? Se a resposta é sim, nós podemos. Se não, nós não podemos. Se podem conservar consigo a Jesus e manter um espírito de oração, estão perfeitamente a salvo. Todo divertimento em que vos puder desempenhar, pedindo sobre ele com fé a bênção de Deus, não será perigoso. Veja, todo divertimento que você pode pedir a Deus, que mantenha um espírito de oração perfeitamente a salvo, não é perigoso. Mas todo divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, para a devoção no altar da oração, ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Se podem conservar consigo a Jesus e manter um espírito de oração, estão perfeitamente a salvo. E essa é a principal frase que eu colocaria ao nós analisarmos as nossas recreações e os nossos divertimentos. Eu posso manter um espírito de oração perfeitamente a salvo ao assistir aquele filme, ao passar aquelas madrugadas com os jovens fazendo piadas tolas, conversando de relacionamento, de maneira que não deve ser conversada. Eu pergunto, eu estou mantendo um espírito de oração perfeitamente a salvo? Na manhã seguinte, eu acordo com mais fervor, mais cedo ainda, para ir para a batalha espiritual em oração, para ir para a batalha da vida através do trabalho. Eu acordo com mais fervor ou com menos fervor? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Ciente disso, na verdade, antes disso, nós vemos aqui um contraste entre as recreações, os divertimentos dos cristãos e dos não cristãos, entre as associações dos seguidores de Cristo para recreação cristã
e as reuniões mundanas para prazer e divertimento, existirá um contraste marcante. Em vez de oração e menção de Cristo e de coisas sagradas, serão ouvidos dos lábios dos mundanos o riso tolo e a conversação e a conversa frívola. A ideia deles é se divertir em geral. Enquanto na associação, nas recreações verdadeiramente cristãs, você vê oração, você vê conversas nobres, não risadas tolas, não piadas tolas, porque o objetivo é glorificar a Deus. O objetivo não é prazer próprio, mas é glorificar a Deus. É você sair mais perto de Deus. É isso que nós devemos pensar. Eu estou saindo mais perto de Deus depois dessa recreação, enquanto o objetivo é sair mais perto de Deus, mais elevado espiritualmente, mais elevado mentalmente, com um espírito de oração ainda mais acentuado. Portanto, a oração e menção de Cristo e de coisas sagradas nas verdadeiras recreações cristãs. Por outro lado, como o objetivo da recreação cristã do mundo não é a recriação de fato, não é você estar mais habilitado para o serviço, mais habilitado para a oração, mas o objetivo é apenas o prazer, nós vemos resultados diferentes, um contraste marcante. Enquanto no divertimento, na recreação dos cristãos, você encontra oração, Cristo, assuntos espirituais, no outro nós vemos risadas, gargalhadas altas, riso tolo, conversação frívola, aquelas conversas que não têm pé nem cabeça ou que não são, não nos elevam, né? Conversação, porque a ideia deles é prazer próprio, é se divertir. Não, eu vou pensar em mim mesmo. Hum. Então nós vemos esse contraste interessante entre os cristãos e os mundanos. E nós vemos isso diversas vezes na Bíblia, né? Ali, 2 Timóteo, capítulo 2, diz que nos fins dos tempos haverão homens amantes de si mesmos, que estão procurando seu próprio prazer. Se eu não me engano, Apocalipse capítulo 12 diz que aquelas pessoas elas venceram mediante o sangue do Cordeiro e não amaram a si mesmos. Não procuraram se divertir, não procuraram o seu próprio prazer, mas procuraram primeiramente o prazer de Cristo e ali encontraram divertimento e ali encontraram o verdadeiro descanso. Mas nós não devemos procurar nosso prazer, procurar nosso próprio prazer, procurar ali os nossos próprios interesses, mas o interesse de Cristo, o interesse do nosso próximo. É por isso que na recreação nós devemos pensar: eu estou sendo habilitado ainda mais ao trabalho útil ou não? E aqui um último texto. Diante disso, Ellen White diz o seguinte: a maior parte dos divertimentos do tempo presente origina-se através de quem? Dos agentes de Satanás, para seduzir e enganar os jovens, e até mesmo para seduzir os de idade mais madura, para que as coisas da eternidade possam ser excluídas de nossa consideração. Satanás, sabendo que a linha entre a recreação e o divertimento muitas vezes é tênue, nós não conseguimos identificar. Então, Ellen White disse que a maior parte dos divertimentos do tempo presente dela, e principalmente do nosso, origina-se através dos agentes de Satanás. No próximo estudo, amanhã, no caso, nós veremos quais são esses divertimentos agora de maneira prática, aprovados e desaprovados por Ellen White. Mas nós já temos aqui uma ideia. E eu convido você a refletir. Primeiramente, se você tem tido momentos de recreação, momentos de descanso, nós precisamos ter, é obrigatório, é dever, é pecado não se recriar, não ter momentos de descanso. Então, veja se você tem tido momentos para descansar, para revigorar a mente. E você que já tem, que você procure, Senhor, eu estou glorificando ao teu nome nesse divertimento, nessa recreação. Eu estou, esse divertimento, essa recreação, tem me tornado mais apto à oração ou não? Esse divertimento tem me levado mais perto de ti ou não?
Depois desse divertimento, eu estou com mais vigor para ajudar o meu próximo, para fazer a tua obra, ou não estou? Que essa seja a nossa pergunta e a nossa oração insistentemente quando falamos de recreação. Que nós procuremos que Cristo viva em nós, que a vontade de Deus seja vista em nós. Que nós não estejamos ali nos nossos divertimentos, nas nossas recreações, procurando apenas o prazer próprio e que isso nos afaste ou que não nos aproxime de Cristo e também do trabalho útil para o nosso próximo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o discernimento espiritual para identificarmos quais são esses divertimentos que têm se tornado um estorvo e que nós não sabemos muitas vezes na nossa vida.